companheiro das viagens missionárias de Paulo, capítulo 11, de 33 a 36. Ninguém acende uma candeia e a coloca em lugar oculto, nem debaixo do cesto, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo são os olhos. Quando os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas quando forem maus, o teu corpo será repleto de trevas. Cuide, então, para que a luz que há em ti não sejam trevas. Se, pois, o teu corpo todo estiver iluminado, sem parte alguma em trevas, ele será todo luminoso, à semelhança da candeia que te ilumina com o seu resplendor. Santo Deus, nós precisamos muito de Ti. Por isso pedimos que ilumines os olhos do nosso coração para compreender a Tua palavra e para obedecê-la. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, uma das vantagens, dentre tantas, da pregação expositiva, é que você não pode fugir da verdade central do que o próprio Deus desejou ensinar quando disse e pronunciou a sua palavra. Em segundo lugar, quando se prega expositivamente e sequencialmente, não se pode evitar textos como esse. Eu não estou pregando sequencialmente em Lucas, mas uma das vantagens da pregação expositiva e sequencial é que você será obrigado a encarar passagens como essa e terá que expor. E por que eu digo estas coisas logo no início desta mensagem? Porque é natural o pregador querer pular uma passagem como essa. O apóstolo Paulo pergunta: quem é idôneo? Quem está em condições, em plenas condições, de expor a palavra de Deus? Essa pergunta procede porque somos pecadores, e quando somos confrontados por Deus com um ensino como esse, quem é que se sente em condições plenas de pregar uma verdade desse quilate? Sou eu o obedecedor de tudo que está escrito aqui? É um desafio, meus irmãos, pregar a palavra de Deus. Por isso, é natural temer e tremer e até evitar passagens como essa. Eu tenho, por exemplo, evitado pregar no Sermão do Monte. É um grande desafio obedecer aquele sermão, porque ele foi pregado para ser obedecido na íntegra, embora muitos intérpretes queiram dizer que não é na íntegra, mas é. E às vezes nós nos sentimos tão distantes da obediência que Deus exige, que é melhor evitar a pregação para não incorrer em erro maior. Então, textos como esse são textos de grande desafio, tanto para quem prega quanto para quem ouve. E bate no coração a pergunta de Paulo: quem é idôneo para pregar a palavra de Deus? Em primeiro lugar, meus irmãos, nós temos algumas mensagens neste texto. A primeira delas, Jesus está deixando claro algo que para nós é muito óbvio. Quando alguém acende uma candeia, um lampião ou uma lâmpada, essa pessoa, quando faz isso, ela não faz para esconder essa luz. Pelo contrário, quem acende um lampião faz isso com o propósito de iluminar. Então Jesus está deixando claro o que é que uma pessoa não faz quando acende um lampião, ou uma lanterna, ou uma candeia, e o que ela faz. Vejamos, verso 33, ninguém acende uma
candeia ou um lampião e a coloca em um lugar oculto. A palavra traduzido por oculto pode ser porão. Você acende uma lamparina, um lampião, e coloca lá no porão da casa, onde ninguém está, e deixa lá aceso, em um lugar oculto. Ou você põe debaixo da cama, ou você põe debaixo da mesa, quando você acende uma lamparina. Nem debaixo do cesto. O cesto que era usado para a colheita. Ninguém acende um lampião e cobre o lampião com um cesto. Ninguém faz isso. Por que não? Porque vai gastar querosene, azeite, vai gastar combustível e não vai iluminar nada. As pessoas continuarão no escuro, tropeçando, batendo a perna nos lugares, sem poder fazer nada por falta de claridade. Por isso, ninguém faz isso. Ninguém acende uma lanterna e deixa essa lanterna gastando pilha debaixo da mesa, iluminando debaixo da cama. Ninguém faz isso. Mas quem acende uma candeia, um lampião, sabe o que faz? Coloca no velador. Vai no lugar central da sala, e ali tem um gancho, e você pendura no lugar mais alto e central da sala o lampião, para que ele ilumine a sala, e para que as pessoas que entram na sala usufruam da claridade que aquela luz promove e possam trabalhar, se ver as coisas e fazer as suas tarefas. Portanto, com que propósito se acende uma lâmpada, uma lamparina ou um lampião ou uma candeia? Para que ela ilumine, clareie e possibilite atividades, tarefas. Jesus, no contexto desta passagem em outros evangelhos, ele está ensinando, meus irmãos, que assim como ninguém faz isso, quando Deus nos acendeu, Ele nos acendeu para que nós iluminemos. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue, quem é discípulo meu, não andará em trevas. No entanto, ele terá a luz da vida. E ele disse: vós sois a luz do mundo. Quem sois vós? A luz do mundo. Nós éramos lamparinas apagadas. Ele nos acendeu com a sua luz. Quando ele entrou em nós, ele nos tirou das trevas. Paulo diz que Satanás cega o entendimento dos incrédulos para que a luz do evangelho da glória de Deus não resplandeça. E ele diz que assim como Deus disse sua palavra no início, haja luz e houve luz, agora ele não pronunciou mais a palavra, mas ele mesmo resplandeceu em nosso interior para iluminar o conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Portanto, éramos lampiões ou lamparinas apagadas. Ele nos acendeu. E com que propósito se acende uma lamparina? Para que ela ilumine. Portanto, Ele nos acendeu, Ele nos transformou, Ele nos salvou, Ele nos converteu, acendeu a nossa luz para quê? Para que eu me mantenha no anonimato, para que eu trabalhe anos em um departamento e ninguém saiba que eu sou cristão. Eu já ouvi cristãos se orgulharem de dizer: no meu trabalho eu não confundo as coisas, eu não prego o evangelho, eu não falo de Cristo. As pessoas observam a minha conduta e o meu caráter. Ora, tem espíritas que têm bom caráter e boa conduta, tem ateus que têm bom caráter e boa conduta. O cristão tem que verbalizar a sua fé. Ele precisa, onde quer que ele estiver, ele é luz, ele foi aceso para iluminar. E em casa, na vizinhança, na faculdade, no trabalho, onde quer que o cristão estiver, a luz de Deus que há nele deve iluminar as pessoas. Deus nos acendeu. Paulo, meus irmãos, diz em Efésios, capítulo 5, verso 8, exatamente o seguinte: pois no passado éreis trevas, mas agora sois luz do Senhor. Assim andai ou vivei como filhos da luz, pois o fruto da luz está em toda bondade, justiça e verdade.
procurando saber o que é agradável ao Senhor, e não vos associeis às obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, condenai-as. Paulo está dizendo: éreis trevas, agora sois luz no Senhor. Jesus disse: vós sois a luz do mundo, brilhem. Se acende um lampião para iluminar. Deus nos salvou para adorá-lo, Deus nos salvou para servi-lo. Deus acendeu você para que a sua luz brilhe. Portanto, onde quer que você estiver, você é uma lâmpada e as trevas não vencem a luz. A luz resplandece, onde uma luz acende, as trevas são dissipadas. Portanto, você foi aceso para brilhar. Então essa coisa de cristão 007, agente secreto, de dupla natureza, ninguém sabe que ele é cristão. Ninguém sabe que ele professa sua fé em Jesus, porque onde ele trabalha, ele simplesmente não se posiciona como cristão. Ele não relaciona a retidão do seu caráter e da sua conduta à sua fé. Não, ele não faz o vínculo. Ele não deixa claro que ele é o que é e se comporta como produto da sua fé em Deus, na santidade de Deus, nos atributos de Deus, que vão construir o seu sistema de valores, a sua moral. Os valores que ele adota para reger e para conduzir e normatizar o seu caráter e a sua conduta, são os valores que procedem da lei de Deus, que é uma expressão da natureza e dos atributos de Deus. Portanto, Deus nos acendeu, somos uma luz. E Deus não me acendeu para eu ficar oculto, calado. Ninguém sabe que eu sou de Deus, que eu professo fé. Eu fui aceso para brilhar, para que as pessoas vejam a luz. Assim como um lampião debaixo da cama não adianta nada, mas no centro e no alto do telhado da sala ilumina a todos. Assim, se eu for luz, eu sou luz. Se eu brilhar, as pessoas verão a verdade de Deus. As pessoas enxergarão o amor de Deus. As pessoas enxergarão o que é santidade e o que é pecado. Portanto, com que propósito Deus nos acendeu? Para que nós brilhemos. Então não existe cristão anônimo, no anonimato, que passa décadas trabalhando em um lugar, as pessoas até sabem que ele é crente, mas nunca ouviram dos seus lábios a sua confissão de fé. Nunca ouviram o evangelho pela sua boca, porque ele diz assim: o que é importante é o testemunho. Meus irmãos, pregação sem testemunho é como um prédio sem alicerce. Mas se você mora no alicerce, você precisa do prédio. Então, tem que verbalizar a fé, tem que testemunhar, tem que assumir posição. Hoje o movimento homossexual, eles criaram, o movimento criou as paradas em todas as capitais, e os homossexuais vão para a rua para se mostrar, para dizer: eu sou homossexual. E quem não é, ou quem é duplo, vai também, e ninguém mais tem medo ou vergonha de ser identificado. Ele mostra a cara, ele diz no que ele crê. E muitos cristãos mantêm-se calados, envergonhados, não marcam a presença. É como se fossem uma lamparina debaixo da cama, não ilumina nada. Onde estão? Eles não iluminam. Mas Jesus está dizendo: ninguém acende, e Deus não me acendeu e não te acendeu para isso, para você ser anônimo, para você não brilhar. Pelo contrário, Deus nos acendeu para brilhar. A primeira verdade que o Senhor nos ensina. Segunda, está no início do verso 34. A candeia do corpo são os olhos. Tiago focalizou a língua. Jesus vai agora destacar os olhos. Meus irmãos, como os nossos olhos são importantes. Nós vamos aprender que onde colocamos o nosso olhar determinará o conteúdo do nosso coração. E o conteúdo do nosso coração determinará a maneira como nós vamos enxergar o mundo que está fora de nós.
Portanto, prestem atenção, a candeia ou o lampião do corpo são os olhos. O carro tem faróis, não é verdade? Você pode ter um carro motor 20.0, computadorizado, o carro falta voar, falar, é um carro extraordinário. Mas você está numa estrada, viajando para Boa Vista, não tem um poste com uma lâmpada sequer. Se os seus faróis não estiverem funcionando, todo o carro, com todos os recursos, não vale nada. Não vale absolutamente nada. Voltando de um retiro, na região dos lagos, o ônibus que trazia dezenas de pessoas, os seus faróis não funcionaram. E eu tive que ficar na frente do ônibus, a meio metro, andando devagar, para que o motorista se guiasse pelos faróis do meu carro, porque ele não conseguia enxergar nada. Os faróis do carro, bons faróis permitem uma visibilidade, uma direção segura. Os nossos olhos, o papel dos nossos olhos é o papel dos faróis. O nosso corpo é cego, a não ser que os nossos olhos lhe transmitam luz e a visão das coisas. Uma vez eu fui acender uma tomada, uma luz, numa garagem totalmente escura, e eu coloquei a mão, não tinha espelho onde se acende a luz, e os meus 4 dedos entraram, e eu tomei um choque, o meu braço foi jogado longe, o meu braço estava cego, a minha mão estava cega, porque eu não tinha luz para enxergar. O corpo precisa dos olhos. Se eu não enxergar, as minhas mãos não podem fazer nada. Eu não posso escrever, cortar, eu não posso ler, eu não posso andar. Você tropeça, você cai, você atropela pessoas, você cai em ribanceiras, você não percebe que tem uma curva e vai em frente. Por quê? Porque os olhos são os faróis do corpo. Os olhos são as lamparinas, as candeias, os lampiões do corpo. São eles que nos dão a visão para enxergar. Então, qual é o papel dos olhos? Iluminar todo o corpo, para que o meu corpo veja. Não adianta, meus irmãos, eu saber ler. Se eu não tiver olhos, eu não leio o texto. As minhas mãos, uma pessoa cega, ela pode desenvolver muitos outros sentidos, mas nós sabemos que trata-se de uma grande limitação. Portanto, os nossos olhos são muito importantes. E Jesus agora está dizendo: quando os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas quando forem maus, o teu corpo será repleto de trevas. Os nossos olhos podem ser bons no sentido ético ou maus no sentido ético. Quando eles forem bons, o meu corpo terá luz, todo luminoso. Mas quando eles forem maus, o meu corpo será repleto de trevas. Vamos aprender com a analogia. Se eu tenho grande miopia, estrabismo e estigmatismo, eu tenho essas 3 enfermidades nas minhas vistas. Se não existisse óculos, eu já não enxergo muitos dos irmãos e não consigo ler nada na minha Bíblia, nada. Porque os meus olhos não estão bons, sadios, eles estão enfermos. E porque os meus olhos estão doentes, eles não me permitem fazer uma boa leitura, dirigir sem bater e sem cair em buracos. Mas se os meus olhos forem bons, sadios, eu enxergo tudo claramente. Jesus fez uma analogia. Quando os meus olhos são bons, cheios de bondade, eu vejo bondade nas coisas, eu coloco os meus olhos nas coisas boas. Mas quando os meus olhos estão cheios de maldade, eu vejo maldade em tudo, e eu trago maldade para dentro de mim. Os irmãos já ouviram falar em olho gordo? Será que é um olho obeso que come muito? Já ouviram falar de olho grande? Eu já vi nariz grande, mas olho grande. Já imaginou uma pessoa com um olho deste tamanho? O que é que os irmãos entendem por olho grande, olho gordo, ou dizer fulano cresceu o olho?
Sabe o que é, meus irmãos? Os nossos olhos revelam o nosso coração. Sabe com que órgão você enxerga? Com o coração. Quando o meu coração está cheio de maldade, eu vejo maldade em tudo. Mas quando os meus olhos têm bondade, meu coração está repleto de coisas boas, eu vejo bondade, eu vejo as coisas boas. Por isso, a Bíblia fala dos olhos cheios de adultério. O que são olhos cheios de adultério? São olhos de alguém cujo coração está cheio de adultério. Portanto, onde ele bate o olho, ele adultera. Qualquer mulher ou qualquer homem que passar na sua frente, dele ou dela, vai haver adultério, porque o coração é adúltero, está cheio de adultério, e os olhos estão cheios de adultério. Não pode ver uma pessoa do sexo oposto que adultera no coração. Os olhos cheios de adultério, os olhos cheios de ganância, de vaidade, os nossos olhos. Eu me lembro muito bem que eu estava conversando com um amigo, e de repente os olhos cresceram, a pupila dilatou, e eu percebi alguma coisa aconteceu, e quando eu olhei para trás, eu entendi. Os olhos deles revelaram, os seus olhos revelaram que alguma coisa lhe chamou a atenção. Os nossos olhos, nós não enxergamos com os olhos, enxergamos com o coração. Irmãos, nós vamos observar aqui duas coisas. Em primeiro lugar, quando eu coloco os meus olhos em coisas boas, eu estou alimentando o meu coração com bondade. Um coração alimentado de bondade me faz ver as coisas com bondade. Então, o que determina o conteúdo do coração é o olhar. E o conteúdo do coração determina a maneira como eu vou enxergar as coisas. Por isso, eu devo colocar os meus olhos em coisas boas. Eu devo ler a palavra de Deus. O salmista disse: eu tenho posto o Senhor continuamente diante dos meus olhos. Paulo, para descrever a impiedade dos pagãos, diz: não há temor de Deus diante dos seus olhos. Não há temor. Onde os nossos olhos são colocados? Se eu colocar os meus olhos na Bíblia, na palavra de Deus, para ler essa palavra, eu vou abastecer o meu coração com a palavra, e essa palavra me encherá de bondade, de mansidão, de coisas boas, e eu terei um olhar puro, um olhar bom, no sentido ético, inocente. Não é um olhar malicioso, carregado de maldade, carregado de inveja, carregado de adultério, não. Mas se eu focar os meus olhos no que não presta, irmãos, eu fiz aconselhamento algum tempo atrás com um homem viciado em pornografia da pior espécie, e ele me disse: pastor, eu me tornei podre por dentro, e quando eu ando nas ruas, eu vejo sexo. E eu me tornei um homem extremamente ciumento, e meu casamento entrou quase num colapso. Por quê? Porque quem, com os seus olhos no que não presta, traz a podridão, a corrupção para dentro do coração, a pessoa se torna aquilo que ela vê, e ela passa a ver maldade em tudo. Tem gente que desconfia da própria mãe, tem gente que desconfia da sua própria sombra, não acredita mais em nada e em ninguém. Sabe por quê? Porque já tem tanta maldade no coração, que qualquer coisa para ela tem cheiro de coisa errada, maldade. Muitas maledicências já foram ditas, porque alguém olhou, e aquele olhar, a maldade estava no olhar da pessoa, não estava acontecendo nada, mas a pessoa viu o que não tinha para ver. A gente enxerga chifre em cabeça de cavalo, quando, meus irmãos, o nosso coração está cheio de maldade. Por isso, o Senhor está dizendo quando, duas vezes, no verso 34, ele diz quando, e depois ele repete quando. Sabe por quê? Porque tem momentos que os meus olhos são bons, mas há momentos que os meus olhos são maus, e o que determinará a bondade ou a maldade dos meus olhos será os objetos nos quais eu coloco os meus olhos, que irão encher o meu coração e determinarão como eu vou olhar. Eu passei 8 anos pastoreando uma igreja, antes de vir para cá. Um irmão me disse: agora que eu
conseguirem te chamar de meu pastor, você vai embora. Eu disse, meu irmão, o irmão levou 8 anos para me chamar de meu pastor. Esse irmão, e eu não o culpo em certo sentido, decepcionou-se tanto com pastores, que ele ficou com 1, 2, 3 pés atrás, e ele levou um tempo para abrir-se comigo, querer tornar-se meu amigo. E quando Deus me chamou para vir para Manaus, ele lamentou. Levei 8 anos para conseguir. Irmãos, é verdade, nós vivemos num mundo tão malicioso, tão maldoso, que as pessoas ingênuas, elas vão sofrer. Por isso nós temos um dilema: convivemos com pecadores e somos pecadores, e convivemos com um Deus santo. Por isso Jesus disse, sede prudente como as serpentes, mas sede simples como a pomba. É um equilíbrio. Eu não posso ser inocente no mundo de maldade, porque as pessoas vão me enganar. Tem gente que não vê diante dos seus olhos o que está acontecendo. Certa mãe me disse, eu não via que aquela colega da minha filha, que não saía da minha casa, ela e a minha filha estavam tendo um relacionamento afetivo. As pessoas viam, me falavam, me advertiam, mas eu não enxergava. Ela não tinha maldade para ver naquele relacionamento que algo estava acontecendo. Outros viam e alertavam. E só quando a coisa veio à tona é que ela percebeu que muitos enxergavam o que estava claro, ela não enxergava. Como viver esse equilíbrio de sermos como a cobra, astuta, sagaz, a perspicácia da cobra e a inocência, a simplicidade da pomba? Ou seja, esse mundo pode me deixar maldoso demais, mas eu não posso perder a inocência, a simplicidade da pomba. É um equilíbrio. Irmãos, uma jovem que havia se tornado implacável com tudo e com todos, ela disse, eu era boba, me enganavam. Eu fui criada aprendendo a dizer só a verdade, a ser sincera. Não me prepararam para esse mundo. E eu fui tantas vezes enganada e me machucaram tanto, que eu hoje não acredito mais em ninguém. E ela é uma pessoa tão maldosa, em tudo ela vê maldade. Num aperto de mão ela vê maldade. Uma irmã de uma igreja que eu pastoreei veio se queixar de um irmão por assédio. E eu disse, meu irmão, por que o irmão fez isso? Ele disse, nós estávamos num retiro, andando de bicicleta, e eu percebi que ela veio andar ao meu lado. E ele deduziu daquilo ali que ela estava demonstrando interesse por ele. A maldade do coração faz com que coisas que não estão dizendo aquilo, digam aquilo. Quando a pessoa quer ver o mal, ela vai enxergar o mal. Por isso, meus irmãos, Jesus está dizendo, quando os olhos são os faróis do corpo, quando os teus olhos forem bons, e quando os meus olhos são bons, quando o meu coração é bom, todo o teu corpo será luminoso, meu corpo será cheio de luz, de santidade, de verdade de Deus, quando os meus olhos forem bons. Mas quando forem maus, por causa da maldade do meu coração, então o meu corpo será repleto de trevas. Logo, Jesus diz no verso 35, cuide, tome cuidado. A palavra no original é vigie o seu olhar, onde você está olhando, para onde, em quem você está colocando os seus olhos. Porque isso vai determinar o conteúdo do seu coração. O que você anda lendo, o que você anda vendo. Quando você anda na rua, os seus olhos focalizam em quê? No quê? O conteúdo do seu coração será preenchido pelo seu olhar. E o coração maldoso vai ser traduzido com um olhar cheio de maldade, cheio de malícia. E qualquer coisa será tido ou interpretado como uma evidência. Tem dissimulação, tem malícia. Eu conversei com um delegado, ele disse, pastor, eu me tornei assim, um monstro, porque eu sou delegado no Rio de Janeiro,
Eu vejo maldade em tudo. O indivíduo pode estar dizendo toda a verdade, mas eu sou desconfiado de natureza. Eu lido todo dia com tanta mentira, com tanto engano, com tanta coisa, que eu me tornei assim. Eu não confio mais em ninguém, em mais nada. Tudo ele vê o mal, tudo ele vê o mal, tudo ele desconfia. Por quê? É verdade, num mundo pecaminoso como o nosso, a tendência é ficar assim. Mas Jesus está dizendo, para que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sabendo que vocês são ovelhas no meio de lobos, guardem duas coisas: a astúcia da cobra e a simplicidade da pomba. É um equilíbrio. Não seja ingênuo, porque muitas vezes o ingênuo não vê, não percebe o que está diante dos seus olhos de tanta ingenuidade, mas também não se deixe tornar tão maldoso a ponto de ver o mal em tudo. Jesus, irmãos, não era inocente, não no sentido legal e nem no sentido moral. Em que sentido? Os fariseus, os saduceus, os escribas, os doutores da lei, todo o tempo armavam pegadinhas para ele. Queriam pegá-lo em falso. Eram perguntas que não eram um produto de dúvidas, mas era desejo de botar Cristo numa situação difícil para comprometê-lo através do que ele dissesse. E Jesus percebia a maldade, a dissimulação, a hipocrisia, o fingimento que estava por detrás daquelas perguntas. Teve um que o elogiou, mas ele sabia que todo aquele elogio só tinha um objetivo: camuflar suas más intenções. Há muitos anos atrás eu li um livro chamado Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas, um best-seller. Tem coisas boas? Tem, mas é um livro, meus irmãos, que ensina a arte da bajulação, porque o ser humano gosta de elogio. A vaidade do coração humano é tal que se você encher a bola de uma pessoa todo o tempo todo, ela vai ser sua amiga incondicionalmente, e você então vai conseguir manipular essa pessoa. E hoje se usa esse tipo de técnica para não fazer o elogio honesto, sincero e verdadeiro que a pessoa merece. Aquilo é bajulação. Para quê? Para conseguir ganhar a amizade e controlar aquela pessoa. Se controla pessoas elogiando, mesmo que é um elogio, mas a intenção não é. Nós não podemos ser ingênuos. Temos que ter, meus irmãos, percepção de que existe o mal, mas não podemos deixar que essa maldade tome conta de nós a tal ponto de nos tornarmos maliciosos e maldosos com tudo. O mundo que vivemos, o tipo de trabalho que cada um aqui faz na sua vida secular, vai exercer uma grande influência sobre o seu coração. Então Jesus está dizendo: cuide, tome cuidado, para que a luz que há em ti, ou seja, os seus olhos, não sejam trevas, para que essa percepção pela visão que Deus te deu para ser farol, os teus olhos cumprem esse papel de farol. Sem enxergar, você vai tropeçar, você vai cair. Então, os teus olhos são luz. Não deixe que os teus olhos virem trevas, porque você só coloca ele no mal, naquilo que não presta, naquilo que não edifica. Procure focar os olhos nas coisas boas, que edifica, nos bons exemplos, na boa literatura. Cuidado com os vídeos, mais uma vez, cuidado com a internet. Toda a podridão que se quer acessar pela internet está lá. Tudo vicia. Somos seres, meus irmãos, passíveis de escravização. O pecado é perigoso, não é só porque ele é erro, mas porque ele tem papel escravizador. Você pensa que está no controle, quando você acorda, você é controlado por aquilo que você achava que estava sob seu controle. O pecado não só engana, endurece o coração, tira a sensibilidade para a voz de Deus. Então, pare para pensar como anda o seu olhar, para onde você olha, como você vê, enxerga as coisas e as pessoas.
Você vê maldade em tudo, você consegue ver a bondade, então não seja ingênuo, mas também não seja maldoso. Por isso, irmãos, nós encontramos, por exemplo, exortações desse tipo, que eu lerei para os irmãos. Portanto, deixando toda a maldade, todo engano, fingimento, inveja e toda difamação. Onde essas coisas estão? Engano, maldade, fingimento e inveja. Aonde? Está no coração. Temos que deixar essas coisas. Elas estão dentro de nós e elas irão, meus irmãos, direcionar e elas irão determinar como nós olhamos. Último verso, 36. Se, pois, o teu corpo todo estiver iluminado, como é que o nosso corpo se torna iluminado? Se os nossos olhos forem bons. Verso 34. Sem parte alguma em trevas, ele será todo luminoso. Você será uma lâmpada. Imagine, você tem 1,80 m, uma lâmpada de 1,80 m, andando pela rua, iluminando tudo, iluminando todos. Você é uma luz, você é uma lâmpada. É isso. Deus acendeu você. Você era uma lamparina, uma candeia apagada. Deus te acendeu. Quando alguns interpretam as parábolas da candeia, gostam até de dizer que o azeite é símbolo do Espírito Santo e se ungia as pessoas com azeite para simbolizar a unção com o Espírito Santo. Então, para você na época acender uma lamparina tinha que ter azeite, é o combustível para queimar. Deus te acendeu, Ele colocou o Espírito Santo dele dentro de nós e Ele nos acendeu para nós brilharmos. Mas se os meus olhos forem maus, eu vou trazer trevas para o meu corpo. Mas se os meus olhos forem bons, eu serei todo iluminado. Eu me tornarei numa luz que resplandece, que brilha, a semelhança da candeia que te ilumina com o seu resplendor. Por isso, nós temos que cuidar com o nosso olhar. Tiago nos advertiu contra a nossa língua. Jesus está dizendo, cuidado com o olhar. Irmãos, o olhar reflete quem somos. Querem ver uma coisa? Peguem uma fotografia. Nela tem as pessoas que você mais ama, a esposa, os filhos, os pais, e você, e todos os melhores amigos. Sabe quem você vai procurar primeiro nessa foto? Tem todo mundo. Você vai procurar primeiro você. Você vai pegar a foto e você, onde eu estou? Estou bonito, estou feio. Você se olha. Depois você repara os outros. Podem estar as pessoas que você mais ama. De 10, 9 olham. A primeira pessoa que você procura para ver na foto é você. Você gosta de se ver. Porque o nosso coração, meus irmãos, é egoísta. Ele é centrado em si. E os nossos olhos procuram os nossos interesses. Os nossos interesses. Um rapaz que eu disse, saia daqui e vai para um lugar onde você não conhece ninguém. Disse, pastor, onde eu bato o olho eu sei quem usa droga, quem não usa droga, e se ali está comercializando. Os meus olhos captam. Você pode estar do meu lado, você não vê, eu vejo. Ele quis dizer, não adianta eu sair daqui, aonde eu for, eu vou bater o olho, eu sei que ali está vendendo droga. Eu sei que aquelas pessoas usam os meus olhos, porque o coração deles está viciado. O olhar, meus irmãos, é determinado pelo coração. E o olhar determina o conteúdo do coração. Então qual é o segredo? Se o teu olho te faz pecar, arranca. Tem que arrancar os dois, porque esse quando vai, o outro vai junto, né? Era bom que esse pudesse vir para cá e o outro para lá, mas não dá. Quando um vai, o outro vai. Então, se o teu olho te faz pecar, arranca. O que quer dizer isso? Para de olhar para aquilo que está te fazendo pecar. Para de olhar para quem te faz pecar. Se olhar para uma mulher me faz pecar, eu tenho que aprender a parar de olhar. Irmãos, eu fui num retiro, e esse retiro era na região dos Lagos, à beira da Praia do Forte, em Cabo Frio, e um rapaz não foi à praia, e o pessoal gozando dele, disse, pastor,
não adianta, eu não vou conseguir ir a essa praia, ver tantas moças bonitas, quase seminuas, sem eu pecar, eu não vou. A pessoa encarnou nele, mas eu achei bonito o compromisso que ele estava com santidade. Jó disse, eu não colocarei coisa torpe diante dos meus olhos. Aliás, foi o salmista. E Jó diz que fez um pacto com os seus olhos. O que é um pacto com os olhos? É um pacto de não colocar os nossos olhos naquilo que vai nos fazer pecar. Por isso, o próprio Jó vai dizer, antes eu conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Será que esses olhos, Deus estava em uma forma concreta, se revelando a Jó, e esses olhos estavam vendo? Não. Quando Jesus disse, bem-aventurados os limpos de coração, eles verão a Deus, o que ele quer dizer? O coração limpo vai gerar um olhar que vai ver Deus. Jesus fez milagres, e no contexto dessa passagem, sabe o que os fariseus viram? Ele expulsa os demônios pelo poder de Satanás. Eles não viram a santidade, eles não conseguiram enxergar o Espírito Santo, eles não conseguiram enxergar a divindade no poder de Jesus para operar milagres. Sabe o que eles enxergaram? O poder de Satanás, porque o coração deles estava cheio de incredulidade. Por isso eles olhavam para Cristo e não viam a beleza de Cristo, não viam que Ele era cheio de graça e de verdade, não viam a pureza dele, como Pedro viu. Diz o texto que vendo isso o quê? A grande pesca maravilhosa. Ao ver a grande pesca maravilhosa, o que foi que Pedro viu? A santidade de Jesus, e ele disse, afasta-te de mim, não anda com gente da minha espécie, eu sou um pecador. Ele viu a santidade, a pureza, a grandeza de Jesus. Meus irmãos, eu comecei essa mensagem dizendo, quem é idôneo para pregá-la? Porque esse é um desafio para mim, todo dia, toda hora. Os nossos olhos são atraídos, o pecado atrai os nossos olhos. Macaco gosta de banana, pecador gosta de pecado. Onde tiver o pecado, os nossos olhos serão atraídos para lá. Mas nós temos o Espírito Santo em nós, e nós temos que repreender o nosso olhar e pedir, Deus, dá-nos um coração puro, como Davi, Deus, cria em mim um coração puro, para os meus olhos serem puros, para eu não ver tanta maldade em tudo quanto é lugar, para que nós sejamos luz e iluminemos os ambientes, os lugares, os relacionamentos, as pessoas digam, ele tem Deus. Ele tem Deus. Que Deus, meus irmãos, tenha misericórdia de cada um de nós e Ele nos ajude, no início desse novo ano, a compreender que nós precisamos exercer disciplina com o nosso olhar. Pedir a Deus perdão, confessar, pedir a purificação. Se você já entulhou o seu coração de pornografia, de maldade, peça a Deus para que o mesmo sangue que na cruz foi derramado, esse sangue que é eficaz, que perdoa e purifica, limpe seu coração, para que o seu olhar seja puro, para que Deus tire toda a maldade, toda a inveja, todo o olho grande. Quando alguém entrar aqui com um carro novo, o seu olho não fique grande, você se alegre com a vitória dos outros, e você não tenha um olhar de inveja, não tenha um olhar de cobiça, um olhar de ganância. É aquele olhar de quem está descontente de ver as coisas boas na vida dos outros. Um olhar de um coração que é um coração de alguém que é habitado por Deus. É isso que eu tenho que pedir todos os dias a Deus. É isso que cada um de nós precisa pedir diariamente a Deus. Vamos orar, porque nós vamos tomar a ceia. E o Senhor nos ensinou em sua palavra para que não fizéssemos sem antes realizarmos um exame sincero e honesto de nós mesmos, para que pudéssemos então, se detectarmos o que desagrada a Deus, confessar de todo o coração, sinceramente pedir de Deus o perdão e então participar deste momento solene. Oremos.